Bem-vindos ao Tudo é Economia. O entendimento entre PSD e PS permitiu viabilizar no Parlamento a prestação social única, que junta num só 13 apoios destinados às famílias mais carenciadas. Portugal garante assim que não perde mais de 5 mil milhões de euros do PRR previstos para esta medida, mas subsistem ainda muitas dúvidas. Caiu o canal de denúncias de situações de eventual fraude. Há a promessa de que ninguém irá receber menos, mas continua sem se saber, por exemplo, qual vai ser o valor de referência desta nova prestação social. A questão do trabalho social obrigatório para os beneficiários também continua a não ser totalmente clara. O que muda, afinal, com a prestação social única? Quais vão ser os direitos e os deveres dos beneficiários? Questões que vamos hoje analisar com Carlos Farinha Rodrigues, investigador e professor universitário, especialista nas questões da pobreza e das desigualdades sociais. Junta-se aos nossos habituais comentadores, os também economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Muito obrigado pela vossa presença, uma vez mais, em especial para o Carlos Farinha Rodrigues. A prestação social única, na sua opinião, é ou não uma boa medida? Muito boa noite. Eu penso que a prestação social única não só pode ser uma boa medida, como era uma medida necessária. E essencialmente por duas ordens de razões. Por um lado, porque o nosso sistema de proteção social, em particular das pessoas mais desfavorecidas, era extremamente fragmentado, pouco claro, pouco transparente. Mas talvez a segunda razão, que é ainda mais importante, é que todos os dados de que nós dispomos mostram que as nossas prestações sociais, nomeadamente no combate à pobreza, são menos eficazes que acontece noutros países da Europa. Isso acontece pela conjugação de dois elementos. Por um lado, uma menor abrangência das nossas prestações sociais, ou seja, as nossas prestações sociais alcançam menos pessoas que em média na União Europeia e, eventualmente, também porque, dados os seus valores, dada a forma como funciona, é uma medida menos eficaz na redução da pobreza. Mas na prática, o que é que muda para os atuais beneficiários, por exemplo, do rendimento social de inserção? O que é que vai mudar? O que vai mudar a gente terá oportunidade de ver, porque é assim, neste momento, nós ainda sabemos muito pouco, mesmo após o acordo entre o PS e a AD, sobre como é que vai funcionar a medida. Há vários aspectos sobre o funcionamento da medida que ainda ignoramos, começando logo pelo próprio valor da prestação. Exatamente. Mas não é só isso. É também a forma como se vai, no fundo, compatibilizar aquilo que eram os antigos beneficiários do RSI com os beneficiários de outras medidas. Por outro lado, também, há aqui alguns aspectos que não são muito claros. O acordo com o PS para a viabilização permitiu reduzir alguns dos aspectos que eu considerava mais negativos da medida. Mas, talvez, o primeiro aspecto que é importante realçar aqui é que uma medida que vai mexer com tanta gente, que vai, eventualmente, alterar de forma significativa as políticas públicas do combate à pobreza, deveria passar por um debate muito mais rico na sociedade que permitisse fazer algo que nós, infelizmente, raramente fazemos, que é avaliar o que foi feito até aqui, aprender com os erros e com os sucessos e, a partir daqui, discutir que tipo de medidas é que nós temos que fazer consubstanciar. Foi tudo feito um bocado à pressa por causa do fim do PRR, não é? Foi. O PRR surge como desculpa, porque, de facto, isto é uma ideia que surgiu há uns 3 anos. Houve um estudo feito pela OCDE, que foi concluído em setembro, e, portanto, eu não vejo nenhuma razão objetiva para se querer aprovar à pressa esta medida, quase, passa a expressão, pela porta do cavalo, com pouca discussão, à conta de que... É um bocado como muitas coisas em Portugal, fica tudo para a última, não é? Pois, mas eu acho que essas coisas nós não devemos ser tolerantes com isso. Acho que esta prestação social única, feita da forma como está a ser feita, pode ser, infelizmente, mais uma oportunidade perdida.
Pedro Brinca, como é que olha para esta, para esta questão? Isto é uma boa medida? Bem, em primeiro lugar, importa dizer que isto vem no seguimento do tal estudo da OCDE, que foi um estudo que foi encomendado pelas instituições portuguesas, a usar o Technical Support Instrument, que é um mecanismo que a Comissão Europeia dá aos Estados-membros de apoiar o financiamento de ações de formação, de capacitação, inclusive de estudos que os Estados-membros assim o peçam, e fê-lo para este caso em concreto. O estudo, se não estou em erro, começou ainda em 2021-22, encomendado pelo anterior Executivo e acabou agora, como disse o Carlos e bem, em setembro. O anterior socialista. Exatamente. Exatamente, já passaram dois. Exatamente. Pronto. Há dois Executivos de Luís Montenegro. Eu não seria tão crítico relativamente à falta de tempo do ponto de vista de estudar as políticas. O relatório é bastante rico e faz aqui alguns avisos importantes, mas claro, a parte do debate aí tem que concordar, porque a questão do debate mais alargado à sociedade, essa foi bastante mais curta. Há uma leitura económica a fazer sobre este novo pacote e há uma leitura política de cidadão, não é? Enquanto economista, aquilo que vejo, por exemplo, é que quando nós comparamos Portugal com outros países, por exemplo, o regime que está agora para ser aprovado em Portugal é muito semelhante, talvez é o caso mais semelhante de todos, ao que existe em França. Países como a Holanda ou como a Alemanha têm até regimes mais draconianos naquilo que é a penalização por estar no sistema não contributivo demasiado tempo sem conseguir arranjar emprego. Mas aquilo, basicamente, este pacote não inventa nada do ponto de vista daquilo que são os direitos e os deveres, se quisermos pôr as coisas desta maneira, grosso modo, lá está. O que faz é aprofundar coisas que já existiam e dar-lhes mais força. Por um lado, a penalização, a questão do trabalho social, apesar de já existir no âmbito do RSI, é algo que creio que tem um âmbito mais alargado aqui neste caso, e podemos discutir esse âmbito mais alargado mais já lá vamos. Mas, por outro lado, na parte do incentivo, também vai mais longe. Ou seja, as pessoas que, neste momento, estão no regime de receber prestações sociais não contributivas, porque já estão numa situação de desemprego para lá do tempo em que têm elegibilidade ao subsídio de desemprego. Recebe esta prestação social por isso. Se encontrarem emprego, não perdem imediatamente a prestação social. São recompensadas, digamos assim, por encontrar um emprego, porque de forma faseada vão conseguir conjugar quer os rendimentos de trabalho, quer parte da prestação. Ora, do ponto de vista da análise económica de medidas semelhantes, estas medidas têm impacto. São positivas. Cuidado aqui com a palavra positiva, porque é que quer dizer positivo? Se nós tivermos como métrica o aumento, por exemplo, ou diminuição da taxa de desemprego, o aumento da taxa de conversão destas pessoas em empregados, ela tem os resultados, e a literatura mostra que é bastante positiva. Tem algumas nuances, por exemplo, alguns estudos que foram publicados mostram que, de facto, o aumento da empregabilidade destas pessoas é muito significativo, mas, por exemplo, a longo prazo, a qualidade do emprego que é criado não é tão boa. Existe ali mais mismatch, porque obviamente as pessoas estão mais pressionadas para aceitar um emprego mais rápido, naturalmente se calhar não podem escolher com tanto critério. E faz sentido que de facto esses resultados desses estudos que mostram de facto que a qualidade do emprego que foi criada não é tão forte. Por isso, quer dizer, enquanto economista, é um pouco assim que eu vejo. São as políticas ativas de emprego. Há outras condicionalidades, que não apenas o trabalho social. Há a questão da obrigação de participar em ações de formação, etc. Quer dizer, tudo isto são medidas que são completamente standard na Europa. Portugal não se destaca nem pela positiva nem pela negativa relativamente a nenhuma delas. 2 pontos para terminar. Sim. O primeiro, eu acho que, de facto, do ponto de vista daquilo que é o combate à pobreza, não acho que esta mudança vá fazer qualquer coisa. Aliás, a própria OCDE diz isso. A simplificação, por si, não vai combater a pobreza. A pobreza combate-se com mais transferências, com mais recursos, em boa medida. E é isso que diz o relatório da OCDE. Por outro lado, e agora deixando o plano político enquanto cidadão, o Estado já dá muitos bens gratuitos e serviços às pessoas sem qualquer contrapartida. É civilizacionalmente exigido por todos que uma pessoa que esteja numa emergência médica, pague impostos ou não pague impostos, seja assistido. E bem, mesma coisa relativamente à educação, a mesma coisa relativamente à segurança.
Eu, do ponto de vista normativo, enquanto cidadão, do ponto de vista político, talvez, atrai-me a ideia de haver um mínimo de subsistência que a sociedade, em 2026, seja obrigada, não é seja obrigada, mas que possa prestar aos seus cidadãos de forma incondicional. Isto levar-nos-ia para discussões do rendimento básico universal e outras coisas que tais. Agora, é verdade, e eu aqui passo, se calhar, para outras análises de outras pessoas que também podem olhar para isto para um ângulo diferente, que é perceber que há um conjunto de transferências que são feitas para pessoas, e nós não estamos a falar de uma pessoa que está desempregada há um ano. Estamos a falar de pessoas que usaram todo o subsídio de desemprego, por exemplo, e outras que se calhar não serão assim, mas, por exemplo, usaram todo o subsídio de desemprego, depois passam para o regime não contributivo e passam-se anos e anos e anos e anos que não estão de facto a trabalhar, nem a criar riqueza, nem a descontar para a Segurança Social. E pessoas que trabalham, que têm dificuldades para pagar as suas contas, para pagar a alimentação, para pagar tudo, quer dizer, tenham sobre si uma carga fiscal que depois possam achar que algumas destas situações possam não ser justas. Eu percebo a racionalidade disto. Não obstante, para terminar, volto ao meu ponto pessoal, enquanto cidadão, que é, acho que em 2026 podíamos ter, se calhar, uma civilização mais empática e que desse, se calhar, um conjunto mais alargado de pessoas, um conjunto de bens essenciais que acho que, por existirem e por serem dados, por si não constituiriam um desincentivo ao trabalho, não constituiriam um desincentivo a ser elementos produtivos da sociedade. Da mesma maneira que fizemos esse caminho para os cuidados de emergência, da mesma maneira que fizemos esse caminho para outros bens públicos, acho que também podíamos fazer esse caminho noutros bens. Ricardo Paes Neto, como é que olha para esta questão? É de facto uma boa medida? Do ponto de vista geral de racionalização e de introdução de maior transparência nos apoios sociais, a ideia de criar uma prestação social única é uma boa medida. Mas para nós percebermos qual é a sua relevância, nós precisamos de ter em consideração algumas coisas que às vezes nestes debates não se consideram. Nós estamos a falar de apoios que são dados às franjas das franjas da sociedade. E quando falamos das franjas da sociedade, cada história é uma história. Eu lembro-me, o primeiro emprego que eu tive enquanto economista, o primeiro emprego remunerado que eu tive como economista, foi trabalhar num projeto sobre políticas sociais urbanas, coordenado por um colega do Carlos, tal como o Carlos, um antigo professor meu, o José António Pereirinha, onde o meu papel era andar a recolher dados sobre as famílias que na cidade de Lisboa recebiam apoios da Santa Casa da Misericórdia, apoios sociais. Na altura ainda não havia rendimento social de inserção, ainda não havia rendimento mínimo garantido, foi antes disso, portanto estamos a falar de meados dos anos 90, e o tipo de histórias com que eu me confrontava eram histórias que eu acho que a maior parte, a esmagadoríssima maioria dos portugueses não lhe passa pela cabeça que há pessoas a viver assim. São famílias onde tipicamente se cruzam situações de baixíssima escolaridade, com situações de saúde mental profunda, de doenças crónicas, de toxicodependências, de casos de partes da família que tiveram problemas com a justiça, que estiveram presos, onde existem crianças completamente desprotegidas e onde estas coisas todas se misturam e onde cada história, cada caso é verdadeiramente um caso. E quando nós tentamos fazer análise deste tipo de medida, usando médias, perdemos verdadeiramente a noção de qual é a heterogeneidade associada. Nós não podemos associar os impactos de uma medida destas e o impacto que tem, por exemplo, sobre a empregabilidade ou sobre a sustentabilidade do emprego a prazo, tratando estas populações como se fossem populações homogéneas. É radicalmente diferente falarmos de uma pessoa de 27, 30 anos que esteve desempregado, que ao fim de algum tempo perdeu o acesso ao subsídio de desemprego, ou nunca o teve sequer, e portanto tem o subsídio social de desemprego, e onde a questão da empregabilidade é uma questão fundamental, que rapidamente encontrar uma solução de empregabilidade e ajudar a pessoa, incentivar essa pessoa ativamente a procurar emprego, porque tem condições de ter ainda uma vida profissional ao longo de todo o seu percurso que seja de maior inserção, e nós temos mesmo, enquanto sociedade, incentivar por todos os meios
apoios, inclusive com condicionalidades de acesso ao apoio, que incentivar a que essas pessoas procurem ativamente emprego, nós estamos a falar de uma família, como casos que eu encontrei, de uma mãe solteira de 50 anos que tinha tido 9 filhos, 2 já tinham morrido, outros 2 eram toxicodependentes, 2 eram deficientes profundos e os restantes eram crianças em idade escolar que não viviam todos numa casa em condições insalubres, sem capacidade sequer de comer a cada dia. Portanto, nós não estamos a falar das mesmas situações. E, portanto, se achamos que o facto de se tornar esta prestação social numa única prestação, vamos resolver problemas da pobreza profunda em Portugal. Isto foi há 30 anos, mas quando eu falo com assistentes sociais hoje, o que eles me dizem de forma chocante é que o tipo de situações que eu encontrei nesse meu primeiro emprego continuam-se a encontrar com frequência, inclusive na cidade de Lisboa. Portanto, acharmos que o facto de unificarmos 13 prestações numa que vai resolver o problema, não é. É uma questão dos recursos que se efetuam, mas também é o tipo de apoio que se atribui. Eu, na verdade, sou dos que são favoráveis a condições. Eu nunca fui favorável a rendimentos universais. Nunca fui favorável a isso. Sempre fui favorável a apoios sociais que estão sujeitos a condições. Agora, essas condições têm de ser ajustadas às condições efetivas, à situação efetiva real de cada uma das famílias. Há casos onde o incentivo a uma inserção laboral é a melhor resposta. Há outros casos que isso não faz pura e simplesmente sentido. Não faz. As pessoas em causa, se nós temos pessoas deficientes profundas, se nós temos pessoas que têm problemas crónicos de saúde mental, há coisas que podemos fazer para garantir que essas pessoas tenham uma melhor inserção, para que as ajude a sair de uma situação de pobreza abjeta. E, portanto, nós devemos utilizar instrumentos, inclusive instrumentos de haver um acordo que força as pessoas a determinado tipo de ações, a determinado tipo de comportamentos, muitas vezes até para proteger as crianças que estão nessas famílias. O rendimento social de inserção tem sido, ao longo dos anos, a sua principal missão em Portugal, tem sido não sobre os adultos que estão a recebê-lo, mas sobre as crianças que têm a seu cargo. As condições incidem sobre, por exemplo, garantir que essas crianças vão à escola. Isto é uma forma de assegurar que a sociedade está verdadeiramente a proteger aqueles que são mais fracos. Qualquer tentativa de tentar tirar conclusões sobre impactos disto no combate à pobreza, sem ter em conta as realidades concretas, é de facto um exercício abstrato. Queria chamar ainda a atenção, para concluir, o seguinte. As estatísticas oficiais dizem que a taxa de pobreza extrema em Portugal está acima dos 5%. O rendimento social de inserção abrange menos de 1,5% da população portuguesa. Portanto, nós estamos a falar verdadeiramente das franjas das franjas. Nós não estamos a dizer como é que vamos acabar com a pobreza em Portugal. Nós estamos a ver como é que vamos introduzir o mínimo de racionalidade num dos poucos instrumentos que nós temos, que é um instrumento extremamente frágil. E a mim verdadeiramente repugna a forma como este assunto é discutido. A forma como se aproveita um assunto desta natureza para estigmatizar a pobreza, para passar a ideia de que os pobres são pessoas, não é os pobres, são os beneficiários deste apoio, que é verdadeiramente absurdo. Menos 1,5% da população a receber 160 euros por mês em média. Acharmos que as pessoas que são as franjas da sociedade, o seu grande objetivo é enganar o Estado. Situações de fraude há em todos os lados, na fuga aos impostos dos ricos e dos pobres, nos apoios sociais, das empresas de maior dimensão até às pessoas que têm menos condições. Combater a fraude é uma obrigação do Estado como um todo, por uma questão de confiança. O discurso que acompanhou esta discussão é lamentável. A ideia do canal de denúncia é lamentável. Se queremos um canal de denúncia para apoiar as franjas das franjas, criemos canais de denúncia para denunciar a fuga ao fisco em Portugal. Nós, com 1/10 dos recursos perdidos com a fuga ao fisco, terminávamos com a pobreza em Portugal. Portanto, a forma como este tema foi discutido não pode merecer qualquer espécie de tolerância da nossa parte, porque não é assim que se discutem as coisas. Acha que houve aqui uma estigmatização dos mais vulneráveis neste processo, Carlos Farinha Rodrigues? Eu acho que nos últimos anos nós temos tido uma estigmatização profunda dos beneficiários do RSI e, de uma forma geral, o passar da ideia de que a culpa das pessoas serem pobres é dos próprios pobres. Eu acho que
concordando muito com o que o Paes Mamé disse em relação a nós discutirmos esta medida tentando perceber quem é que são os beneficiários. De facto, é uma parcela muito pequena das pessoas em situação de pobreza em Portugal. Por outro lado, nós, para conhecermos o que são aquelas famílias, temos que perceber que estamos perante famílias altamente estruturadas com imensos problemas. Repare, o que é que uma medida como o RSI ou como esta prestação social única podem ter de positivo, de inovador e darem algum contributo para reduzirem certas dimensões da pobreza? Eu digo reduzirem certas dimensões da pobreza porque ninguém, por receber a PSU, vai deixar de ser pobre. Aliás, é interessante nós pensarmos que, por exemplo, se nós pensarmos num casal com 2 filhos, o valor do RSI atual é menos de 42% do limiar de pobreza. Portanto, ninguém deixa de ser pobre por isso. Há o risco de alguém ficar a receber menos com esta... Teoricamente, o Governo diz que vai ter uma cláusula de salvaguarda para os atuais beneficiários. Certo. Mas, ao fim desse contrato, apesar de ainda não termos dados concretos, tudo parece apontar que as condições vão ser mais restritivas e, portanto, nós vamos ter possibilidade de haver pessoas, não no imediato, mas quando da renovação deste contrato, estarem eventualmente em situação pior. Mas deixe-me voltar atrás. O que é que esta medida tem de particular? Uma medida como o RSI só faz sentido se nós pensarmos nela como uma combinação de uma prestação pecuniária, mas, acima de tudo, de um contrato de inserção na sociedade. É por isso que eu me revoltei profundamente quando apareceu a primeira versão da lei proposta pelo Governo, porque isso estava completamente ausente. Ou seja, havia a noção de que a inserção no mercado de trabalho ia resolver o problema de todos os beneficiários. Não é verdade. Claramente, nós temos beneficiários em que o processo de inserção, pelo menos numa fase inicial, não passa pelo mercado de trabalho. Passa pela qualificação, passa por dar condições mínimas àquelas pessoas para, eventualmente, poderem vir a inserir-se posteriormente no mercado de trabalho. Se nós omitirmos esta ideia, que eu acho extremamente nobre e generosa, de um programa de inclusão, a medida praticamente é insignificante. Porque, de facto, não resolve o problema de ninguém. Quando eu há pouco referia que nós corremos o risco disto ser uma oportunidade perdida, é porque, se não se tiver em conta esta necessidade de processos integrados que tenham em conta a realidade das famílias para termos efetivos programas de inclusão social, que, obviamente, em alguns casos pode passar pelo mercado de trabalho, nós não conseguiremos sequer melhorar as condições de vida dessas famílias, no fundo, dar-lhes um valor acrescentado para uma efetiva inserção na sociedade. Esse parece-me um aspecto essencial. E, de facto, a primeira versão do Governo omitia completamente esta dimensão. Um segundo aspecto é o seguinte: de facto, nós tivemos durante 2 ou 3 anos um estudo que, pelo menos na parte em que eu participei, me pareceu extremamente sério, feito pela OCDE. Agora, vale a pena olhar para as conclusões do estudo, porque o estudo aponta para 2 coisas. É necessário simplificação, é necessário maior transparência, mas é necessário uma maior abrangência para que, efetivamente, ele possa acudir às pessoas. Mais dinheiro. E também mais dinheiro. Mas eu, quando se diz mais dinheiro, eu referiria 2 coisas. Eventualmente, mais dinheiro para as transferências monetárias, mas, acima de tudo, mais recursos para que os processos de inserção social sejam efetivos. Reparem, quando nós olhamos para o que foi a história do rendimento mínimo nestes últimos 10, 15 anos, basicamente o que nós vimos é que uma das partes que sempre foi mais frágil no programa foi estes programas de inclusão.
Porque é aí que se tem que apostar. E tem perdido valor real. E tem perdido valor real. Não, aliás, é muito 15 a 20% interessante. nos últimos. É muito interessante quando nós tentamos olhar para o que é que tem significado o valor do RSI em termos do limiar de pobreza. Se quiser um exemplo é assim, pegando no caso de um casal com 2 filhos. Em 2009, o valor que esta família poderia obter representava 61,6% do limiar da pobreza. Em 2024, o último dado que nós temos representa 42,2%. Se nós olharmos para um indivíduo só, os números ainda são mais drásticos. Eram em 2009 43%, são neste momento 32%. Ou seja, claramente isto não é uma medida para tirar as pessoas da situação de pobreza, é uma medida para aliviar a intensidade da pobreza. Mas eu gostava de reforçar este ponto que eu acho que é crucial. É que esta medida só faz sentido se nós, de facto, dermos a estas famílias condições efetivas para que elas possam inserir-se na sociedade. Se me permite, deixe-me dar um exemplo muito simples. Aqui há uns anos atrás, eu estava a dar formação a técnicos da Segurança Social que eram responsáveis pela implementação do RSI. E a certa altura entrou-se num debate interessante que é o que é ter sucesso no RSI? Bom, se nós pensarmos do ponto de vista teórico, a resposta é muito simples. Ter sucesso no RSI é criarmos as condições para que o RSI não fosse necessário. Acabar com ele. Mas quando a gente fala com os técnicos, havia alguém que me dizia, bom, para mim, ter sucesso é eu conseguir que todas as crianças que eu estou a acompanhar vão à escola, tenham as vacinas em dia e tenham um mínimo de cuidados médicos. Uma outra que me dizia, para mim, o sucesso é conseguir dar alguns ensinamentos de economia familiar a esta família que eu estou a acompanhar, para que elas não passem fome no dia de receberem o RSI e depois vão buscar o RSI e voltem para casa de táxi. Dava jeito de não ter partidos que são contra a literacia financeira. Também dava jeito. Claro. Portanto, claramente aqui, para mim, a parte mais nobre do RSI é claramente esta. É nós garantirmos processos de valorização, de formação, de requalificação destas famílias para que elas se possam tornar como membros de pleno direito da sociedade. E esse é o desafio que se coloca. Agora, também não posso deixar de sentir que um governo que apresenta uma proposta inicial onde isto está completamente omisso, deixa-me algo a desejar. Pedro Brinca, a questão do trabalho social continua muito presente no acordo que foi assinado entre PS e PSD, embora fique sujeito a uma avaliação caso a caso. Isto... Foi aquilo que estava aqui a ser pedido. O PS disse que o trabalho social deixou de ser obrigatório. O PSD diz que não é bem assim. Em que é que ficamos, só para clarificar, como é que olha para esta questão? Eu gosto pouco de dar adjetivos às coisas. Acho que eu não sou jurista, por isso há aqui um grau de falabilidade elevado, mas eu não gosto de dar grandes adjetivos. Eu gosto de tentar explicar aquilo que é a minha visão das coisas. Os telespectadores em casa formam o seu juízo. Aquilo que eu percebo é que, acima de 80% de incapacidade, seja pessoas deficientes, cargos oncológicos, o que seja, esses estão sempre protegidos desse tipo de obrigações. Abaixo disso, há um juízo feito pelo sistema. E o sistema inclui um conjunto diferente de atores. Pode acontecer que o sistema ache que aquela pessoa deve fazer trabalho social, pode ser que seja obrigado a fazer formação, pode ser que seja obrigado a participar em atividades de solidariedade. Creio que o sistema tem em si graus de discricionariedade, de condicionalidade, que possam adequar a situação à pessoa em causa. Naturalmente que isto é preciso recursos para que as pessoas consigam fazer avaliações justas, avaliações equilibradas e avaliações ajustadas às pessoas em causa, naturalmente. Eu concordo com 99,9% daquilo que disse o nosso convidado hoje, o Carlos. Acho que isto não vai resolver o problema da pobreza. Ponto final, parágrafo. Não é esse. Nem acho que ninguém acreditava que isto fosse o caso. Isto é uma medida de simplificação que estava prevista no âmbito do PRR,
PS, na altura, incluiu, que o PSD também veio apoiar, e é assim que ela deve ser tratada. O Parlamento não fecha. Haja vontade social e política para mexer a sério nos apoios às pessoas com Mas deficiência. é mais do que isso, Pedro, senão não tinha dado tanta polémica em termos políticos, não é? Não é uma mera medida de simplificação, a polémica não é? na política é uma condição sine qua non, não é? Quer dizer, nada do que veio é novo. E o meu 0,1% eu não concordo com o Carlos, é na questão de não haver qualquer tipo de condicionamento. Havia a questão do complemento à integração no trabalho, por exemplo, estava lá na proposta original. Isto é quase copy-paste daquilo que estava no RSI, muda um bocadinho a abrangência para aqui, muda um bocadinho a abrangência para lá, condensam-se todos os benefícios. Estamos a falar da proposta inicial original, ou da proposta... Da original. E, quer dizer, foi assim que eu vi as coisas. O Ricardo falou aí bem que uma proposta genérica pode fazer com criar o perigo que algumas pessoas, dadas as suas especificidades, e aqui as especificidades importam muito, porque podem fazer muita diferença, possam cair through the cracks, como se diz em inglês, peço desculpa do estrangeirismo, mas isso é um desafio para o sistema. Eu acho que, tal como na questão do combate à pobreza, e outros tipos de problemas sociais, tal como na habitação, tal como na saúde, não há uma coisa que vai ser a bala de prata para resolver tudo. É preciso mexer, por exemplo, na questão da educação. Eu gostava de ter escolas que não tivessem 90% de pessoas, de alunos que vêm de famílias com problemas. Gostava de ter essas famílias a viver no meio das outras, a ganhar capital social. Porque depois, e o Fernando Alexandre foi crucificado por isto, mas eu acho que a intenção dele era boa, era dizer que os miúdos que vêm de famílias com problemas sociais que estão em escolas, que, do ponto de vista da agência dos pais em exigir um conjunto de condições, são sistematicamente negligenciados face a outras escolas onde os pais têm outro tipo de formação e outro tipo de influência. Ou seja, isto tem aqui dimensões que cobrem planeamento urbano, cobrem área de educação, cobrem todas as áreas mais algumas. E para um verdadeiro combate à pobreza, faz em todas as frentes. Para terminar, Pedro? A questão que tu fizeste, se estão a haver cortes ou não vão haver cortes. A Ministra disse que havia o objetivo da neutralidade. A maneira como eu interpreto neutralidade é que a quantidade de dinheiro que está afeta a estas funções não se irá alterar. Obviamente que vai haver quem perde e quem ganha, porque senão era igual a medida, não mudava nada. As pessoas que estão neste momento a receber os benefícios, essas, promessa mais uma vez da Ministra, não serão afetadas. No futuro, obviamente que, por exemplo, quem for mais rápido a encontrar um emprego será mais beneficiado. Quem não for tão rápido a encontrar um emprego, se calhar tem que entrar numa destas 3 categorias da obrigatoriedade de trabalho, formação e atividade. E, por último, terminando mesmo, dizendo que muitas vezes estas análises são feitas com base em médias relativas. Isto por redução ao absurdo, porque não é o caso que se passa em Portugal, como é óbvio. Entre o preto e o branco, já sabemos, pelo menos há 50 tons de cinzento. Mas quando nós falamos de pobreza, por hipótese, a pessoa pode estar exatamente na mesma condição material, só porque a sociedade cresceu um bocadinho mais, ou mais depressa, de repente passa a ser pobre. Quer dizer, eu no meu bairro, se o Bill Gates morar para o meu bairro, de repente passa a ser pobre. Quer dizer, cuidado com as medidas de pobreza relativa. Uma que eu gosto particularmente são as medidas que olham de forma absoluta para as capacidades. Aliás, seguindo um bocadinho a Amartya Sen, que falava na questão da pobreza muito em termos de capacidades, em termos de liberdade através das capacidades. E isso temos medidas, como a privação material e social severa, privação material e social, e nessas Portugal, obviamente, uma pessoa nesta situação já é uma pessoa a mais. Temos, como sociedade, que tomar conta destas pessoas e resolver estas situações, mas Portugal até compara bem com o resto da União Europeia. Marginalmente, mas compara bem. Por isso, isto não é uma desculpa para dizer não vamos fazer mais, não vamos mais longe. Eu aceito o reto do Carlos e acho que devemos focar nisto. Enquanto houver uma pessoa pobre, em dificuldades, em privação, que não tenha capacidade financeira para lidar com um frigorífico que avariou, para pôr um telhado por cima da sua cabeça, que não tenha capacidade... Aliás, a medida fala de comer para peixe dia sim, dia não. Obviamente que nós devemos combater isso tudo, ponto final, parágrafo. Agora, esperar que tudo isto se resolva com esta política, quer dizer, acho que nem esse debate é sério. Não? Ricardo Paz Medo, a dimensão profissional é aqui ou não importante neste processo? Ou seja, esta história do trabalho obrigatório ou dependente de... Eu, de alguma forma, já respondi a isso na minha intervenção anterior, dizendo que nós estamos perante situações que são radicalmente diferentes. Certo. Se formos discutir o caso daquela senhora que nunca mais, foi há 30 anos, nunca mais me saiu da cabeça, não há inserção profissional nenhum que resolva a situação de pobreza desta família. Nenhum. Não há aqui questões de empregabilidade para resolver.
Há aqui questões de garantir salubridade da habitação, há aqui questões de garantia de acesso à medicação, apoio... Nesse caso em concreto, sim, mas a questão é que quando nós... numa política geral, esta questão da empregabilidade e da questão do trabalho, do acesso ao trabalho, mesmo que social num primeiro momento, é ou não é um objetivo que deve estar sempre presente? Não podemos pôr as coisas nesses termos. Eu volto a dizer, eu sou contra políticas de apoio social incondicionais. Acho que as pessoas que recebem apoio devem estar sujeitas a condições. Essas condições têm de variar profundamente em função das situações concretas em que as famílias se encontram. Em alguns casos, a melhor coisa, o melhor apoio que a sociedade pode dar a um indivíduo ou a uma família é, de alguma forma, pressionar no sentido da busca de emprego e da inserção profissional. Noutros casos, a melhor coisa que a sociedade pode fazer é pressionar no sentido do exercício de, chamemos-lhe, trabalho social. Noutros casos, não passa nem por uma coisa nem por outra, passa por dimensões totalmente diferentes. Nós só estamos a discutir esta questão, nos termos em que a estamos a discutir, sejamos claros em relação a isso, porque vivemos no ambiente político que vivemos. O ambiente político em que vivemos diz-nos que os trabalhadores tendencialmente são preguiçosos e, portanto, é preciso combater o direito à greve e é preciso reduzir os direitos sociais e facilitar o despedimento, que os imigrantes são potencialmente criminosos e, portanto, nós temos de ter uma política de grande restrição e de grande combate à imigração e que os pobres são os malandros que normalmente não querem trabalhar e por isso é que são pobres. E isto é um tipo de discurso que é muito típico de determinados períodos históricos. É muito habitual dos grupos mais influentes, mais dominantes na sociedade, virarem os de baixo uns contra os outros, que é para não se virarem contra os de cima. E é isso que nós estamos a viver em todas as esferas da política social em Portugal. A forma como se debate isto é muito reveladora de falta de sustentação. Quer dizer, não há um raio de um debate que se faça em Portugal nos últimos tempos, seja sobre imigração, seja sobre direito laboral, seja sobre combate à pobreza, que não seja altamente desqualificado nos seus termos e que não seja altamente manicaísta na forma como é apresentado. E isso é lamentável. Carlos Farinha Rodrigues, para os estrangeiros ficou definido um período mínimo de residência legal de 1 ano para terem acesso a este apoio. É um período razoável? Na discussão que houve sobre este tema, ou chegava a exigir 5 anos? Eu penso que, mais uma vez, é uma falsa questão, porque o problema do RSI não é o problema dos estrangeiros, embora nós, quando olhamos para a população imigrante em Portugal, se há algo que nós podemos afirmar é que sabemos muito pouco sobre as condições de vida dessa população. Repare, nós quando olhamos para o indicador oficial da taxa de pobreza, temos que pensar que, por exemplo, ele é calculado a partir de um inquérito às famílias que vivem naquilo que nós podemos chamar residências normais. Ora, grande parte dessa população está excluída. E, portanto, é provável que os níveis de precariedade aí sejam maiores. Eu gosto de entender uma medida de apoio às famílias e aos indivíduos mais desprotegidos como algo universal que não tem a ver nem com a cor da pele, nem com a nacionalidade. É evidente que tem que haver regras e eu penso que isso é positivo que hajam. Agora, claramente, eu acho que colocar a questão da importância dos estrangeiros como forma de consumir os nossos parcos recursos é algo que mais não pretende que estigmatizar ainda mais o que é efetivamente as pessoas em situação desfavorável no nosso país. Mas à luz da nova realidade que o país vive, com cerca de 1,5 milhão de imigrantes, segundo os últimos dados do INE, de alguma maneira também podem ser os próprios imigrantes muitos dos beneficiários deste apoio? Mas não é isso que os dados nos dizem. Agora, o que eu digo é, se nós os recebemos, se nós achamos que eles podem ter um contributo positivo para a economia portuguesa, acho que a forma mais correta de lidar com eles é garantindo-lhes condições de integração na sociedade idênticas à que temos para os cidadãos nacionais. Nem mais nem menos. Ou seja, eu olho para o valor da pessoa humana independentemente desses fatores. É evidente que poderá haver necessidades específicas. Por exemplo, nós sabemos a importância que, por exemplo, uma medida como o RSI tem
na integração do sistema escolar das crianças. Se calhar um dos aspectos mais positivos que ao longo da história o RSI, o rendimento mínimo garantido e o RSI deram foi um contributo, muitas vezes não mensurado, para combater o abandono escolar. É evidente que aí é claramente uma oportunidade que se pode ter. Agora, eu acho que querer reduzir o problema deste tipo de prestações a se os estrangeiros podem ter acesso a ela ou não é, como dizia o Ricardo, levar este debate para uma zona muito pouco séria. Um ano para se ter acesso a este apoio, Pedro Brinca, acaba por ser um período razoável? Isso é um juízo político, não é um juízo, quer dizer, é um juízo normativo. Eu acho que dentro do espectro civilizado da política, isto não é tanto entre nacionalidades, mas entre residentes e não residentes. Até porque nós legalmente nem sequer podemos discriminar em função da nacionalidade. Quer dizer, é uma impossibilidade. Quem leva o debate nesses termos, peço desculpa da vulgaridade da palavra, é burro. Dito isto, quer dizer, vamos lá ver, nós durante muitos anos não se podia tocar na imigração com uma cana de 10 metros, em termos de discurso. Qualquer partido, qualquer individualidade que falasse de política de imigração era logo apelidado de xenófobo, racista, etc., independentemente do conteúdo. E eu acho que isso foi um enorme disservice, peço desculpa pela palavra em inglês, que foi feito ao sistema político, por uma razão simples. Não é um juízo de valor, atenção. Estou a fazer juízo de valor. Eu fui imigrante 12 anos, ok? Sei o que é ser imigrante, não em condições que muitos portugueses imigraram, fui um privilegiado nesse sentido, mas sei o que é ser imigrante. E muito deste, eu acompanho o Carlos, quer dizer, e mesmo o Ricardo, tenho certeza, quer dizer, muito do discurso que é feito aqui mete-me nojo. Eu gosto de usar as palavras em toda a abrangência do dicionário português. Mas quer dizer, do ponto de vista político foi um erro. Quer dizer, as sondagens, os inquéritos que se faziam de opinião na Europa, todos apontavam que a migração era dos fenómenos que mais preocupava as pessoas. E eu não mais uma vez, eu não vou fazer juízos de valor sobre se as pessoas estavam certas ou erradas em se preocupar com isso. Quer dizer, isto em democracia, quando a pessoa vai votar, ninguém lhe pergunta se ela está certa ou errada. Ninguém lhe pergunta. A pessoa vota, ponto. E naturalmente que devia ter sido levado o debate mais cedo, precisamente para resolver este problema e não deixá-lo refém de forças extremistas, populistas, que instrumentalizam os medos das pessoas em próprio benefício. O espectro civilizado da política devia ter tomado conta disto muito mais cedo. E não tomou. E para terminar, um outro pensamento que eu também partilho, Pedro, é que por mais que nós não queiramos, e acho que este é mesmo o grande desafio que nós vamos ter nos próximos 20, 30 anos, para além das questões de inteligência artificial, etc., a imigração é profundamente redistributiva. Todas as pessoas que estão aqui nesta mesa ganham com a imigração. Temos empregados nos restaurantes mais baratos, empregadas domésticas mais baratas, pessoas nas estufas da Inês Real também a apanhar morangos que depois ficam mais baratos. Quer dizer, tudo isto fica mais barato. Está clara a ideia. Quem é que perde? As pessoas que vão combater com isto. E isto mete-nos uns contra os outros. Ricardo Paes Média, esta questão de um ano de residência para ter direito a este acesso, para ter acesso a este apoio, aliás, acaba por ser razoável neste entendimento que foi alcançado entre PS e PSD. Bom, quem acha que é pelo facto de se ter acesso a uma prestação social de 160 euros por mês, que há pessoas que vêm do outro lado do mundo emigrar para Portugal, é alguém que não está a ser sério. É alguém que não pensa muito bem no que é que está a dizer. Alguém que corre todos os riscos que um imigrante económico corre para chegar a um território como português. E acha que o grande objetivo de alguém que vem do fundo do Bangladesh ou do Paquistão, o grande objetivo que tem é estar em Portugal, poder esperar um ano para poder ter acesso a 160 euros por mês de apoio. Isto ultrapassa qualquer espécie de lógica. Isto é mesmo estarmos a discutir ao nível das redes sociais. Não faz sentido. Nós temos problemas de pobreza e os problemas de pobreza têm de se ultrapassar. Se nós não queremos ter problemas de pobreza que temos, nós temos de combater uma série de coisas que existem em Portugal, nomeadamente falta de fiscalização das condições de trabalho que existem, falta de fiscalização das condições de habitabilidade que existem. E, portanto, há muito a fazer na política de imigração para prevenir situações de vida indigna, que é algo que nós somos obrigados a fazer. Eu não tenho nenhuma espécie de preconceito em relação às políticas de imigração e às políticas de
de racionalização, de imigração. Eu não acho que seja sustentável as sociedades contemporâneas viverem com imigração, com movimentos de pessoas que sejam completamente desregulados, tal como não acho que vivamos bem com movimentos de mercadorias ou de capitais que sejam completamente desregulados. Agora, acima de tudo, nós temos de ter como preocupação fundamental como assegurar a inclusão social, coesão social. Isso faz-se através de medidas de integração e sobre essas temos ouvido muito pouco. Ricardo Paz Momedo, Pedro Brinca, Carlos Farinha Rodrigues, muito obrigado pela vossa presença. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play, já sabe, e também em formato podcast. Já a seguir, a Clara Osório utiliza toda a informação aqui na RTP Notícias. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Tenha até lá uma excelente semana.